impacto que isso pode ter e, sobretudo, a gente está vivendo um momento histórico muito curioso. É histórico, um condenado na área criminal pode comandar a maior economia do planeta. Professor Vila. Bem, bom dia a todos. Bom dia não, já boa tarde. Opa! Boa tarde a todos, Ari, Socorro, Guga, Apoliana, Franci e a todas e todos que nos acompanham. Bem, olha a decadência dos Estados Unidos. Em 1974, o Richard Nixon, que tinha sido reeleito presidente da República em 72, com uma votação consagradora, quase que 2/3 dos votos contra George McGovern, já tinha visitado a China, tinha estabelecido a distensão com a União Soviética, num mundo muito conturbado da Guerra Fria, por uma questão que hoje seria considerada super banal, numa vigilância feita por membros do Partido Republicano, por pessoas muito próximas a ele, num edifício, Watergate, daí de uma reunião democrata, e isso acabou se transformando num grande escândalo. O presidente mentiu, dizendo que não desconhecia o que tinha acontecido, teria apagado algumas das gravações, né, e foi obrigado a renunciar porque não seria aberto um processo de impeachment e assumiu o vice-presidente, que não era o vice-presidente, porque o vice-presidente, Agnew, tinha renunciado por um escândalo em Maryland, que era o seu estado. Quem assumiu foi reeleito para preencher a vaga de vice-presidente, Gerald Ford, que acabou assumindo a presidência da República. Isso tudo no ano de 1974, porque o presidente teria mentido. Veja, assim, quase 50 anos depois, o que está ocorrendo agora em 2024. É um marginal, Trump é um marginal, né? Não há outra forma de se referir a ele. Uma atriz pornô, e como a Socorro destacou, esse é o processo dos 4 mais tranquilo, vamos dizer assim, foi condenado. Pode ter uma pena pequena ou trabalhos comunitários, etc., etc., e ainda é pode ser o vencedor das eleições agora em novembro. Aí imagina se ele, porque a condenação não retira seus direitos político-eleitorais. Vamos dizer que ele seja eleito presidente em novembro, tem uma condenação criminal, que não interfere, lá não tem lei da ficha limpa, nada disso, e aí ele vai prestar serviço comunitário à tarde e de manhã fica na Casa Branca, ou vice-versa. Né? É um negócio assim inacreditável, mostra a que ponto baixo chegou os Estados Unidos. Segundo ponto rápido, eu estou aguardando o Bolsonaro falar. Bolsonaro, para mim, é uma representação, né, desse extremismo, do que é de pior. Né? O Trump nem sabia o nome dele, várias vezes falava errado o sobrenome do Bolsonaro. Então, aguardando ele, claro, primeiro o Jair falar, ele certamente o mundo inteiro está aguardando, né? O Eduardo Bananinha Bolsonaro, aquele que confundia planisfério, ele não entendia a representação do planisfério, ele não sabia, ele tinha dificuldades sempre. Toda a família inteira tem problemas cognitivos, né? E o Eduardo Bananinha não sabia que era o Kissinger, ia ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Perguntou quem é esse cara, o assessor. Não sabia quando perguntava, isso entre outros. Mas especialmente esses dois. E a questão que se coloca, por fim, é que a Rússia, todos esses que se pronunciaram pró-Trump, quem diria há 30 anos atrás que a Rússia se pronunciaria pró um ex-presidente americano e ainda condenado na esfera criminal? A história é assim. Agora, vê o que vai acontecer. Os Estados Unidos vai agravar a crise, isso só internamente tende a agravar. O processo eleitoral vai ficar mais violento, não essa pequena turba que estava em frente ao tribunal, inclusive um outro gays por Trump, né? Tinha uma camiseta ali, um sujeito muito simpático, tá? Ele sabia que ia aparecer, né? Então, tem uns gatos pingados. Agora, o processo tende a ficar mais violento, a apuração vai ser mais violenta naqueles estados que são chaves para compor o colégio eleitoral, tendo em vista que a eleição não é direta nos Estados Unidos, né? E isso pode interferir também na economia. Aí volta, por fim, a questão que o Ari destacou. Se isso tiver reflexo negativo na economia norte-americana, vai ter um efeito negativo no mundo inteiro e, evidentemente, no Brasil. Agora, mostra que é um país em declínio. Os Estados Unidos é uma potência mundial desde 1945, porque na Primeira Guerra, os Estados Unidos estavam do lado vencedor, mas não se transformou numa potência mundial. 1945, sim. Então, historicamente, é muito pouca coisa, cerca de 70, 80 anos, mas é um sinal claro da decadência norte-americana. Não significa que amanhã vai acabar os Estados Unidos, nada disso, mas não é possível a maior potência econômica do mundo
ter como presidente da República um companheiro de atriz pornô, né? Fazendo um paralelo muito ousado da minha parte, que não sou historiador, mas depois o professor daqui a pouco pode me corrigir, me lembrou um pouco quando nos livros de história a gente lê sobre a decadência do Império Romano. Esse bem maior territorialmente, que era um império territorial, né? Não um império econômico propriamente só, mas começou assim também. Crápulas, criminosos, todo tipo de gente assumindo e aí sendo morto, sendo assassinado, sendo envenenado. Então, guarda alguma semelhança. E a Socorro trouxe as imagens. É impressionante como o semblante de ira, de raiva, agressivo da extrema-direita, ele é um traço comum, um traço fisionômico comum em todo mundo. Estou olhando esse senhor muito parecido com os extremistas brasileiros e em outras situações que a Socorro trouxe, na Itália, na Alemanha, muito comum. Agora eu quero perguntar para o Guga Noblar, em Brasília, o seguinte: a Socorro trouxe os números impressionantes de arrecadação de quase 40 milhões de dólares. Será, Guga, que isso vai ser um fermento que vai fazer o Trump crescer ainda mais na eleição até novembro? Eu achei até que era o Trump, é bem parecido com o Trump, alucinado igual o Trump ali gritando, mas o trumpismo é isso, é um bando de alucinado golpista, achando que está lutando por uma revolução. O Trump usa o tempo inteiro essa palavra revolução, e o medo de prender o Trump é que isso incite uma revolta de fato entre esses malucos trumpistas, e também ele não tem antecedente para ser preso por conta desse tipo de crime, isso não deve acontecer, mas politicamente seria, ao que tudo parece, um tiraço no pé prendê-lo. Ele já tem a condenação, que é muito ruim para ele. Isso, a priori, deve custar votos ao Trump. A aposta é que isso nas cidades-chaves, aquelas que de fato elegem o presidente, já que há redutos republicanos e redutos democratas que historicamente não mudam, mas aquelas cidades que pendem em cada eleição a escolher um republicano ou um democrata, nessas a tendência, pelo menos a expectativa, é que o Trump deve perder votos. Então, nessas cidades, ele pode sim se dar mal. E isso pode custar a eleição do Trump. Uma atriz pornô, como falou o Snoopy, talvez salve a eleição americana. O Trump eleito, obviamente, é uma ameaça à democracia. Tem essa possibilidade de isso fomentar o discurso revolucionário, que na verdade é reacionário trumpista. Claro que tem. A gente só vai saber ao longo das próximas semanas, mas ao que parece, a aposta da maioria dos cientistas políticos, de quem, enfim, acompanha ali a eleição americana, é essa, de que isso pode sim, deve sim custar votos ao Trump. Ele não deve se eleger por isso, ele pode perder por isso, essa é a expectativa. Agora, só do Trump concorrer numa eleição, isso já é uma piada, porque quase 4 anos atrás ele incitou um golpe que depois foi copiado aqui no Brasil. Aqui, o Bolsonaro, por usar o governo e a presidência para fazer campanha antecipada, mas também por estar metido num golpe, esse sujeito já está descartado da próxima eleição. E ele vai pagar pelo golpe aqui, é o que tudo indica. Lá nos Estados Unidos, o Trump ainda, enfim, pode concorrer, não tem uma justiça eleitoral lá. Talvez essa seja a grande falha dos americanos, não anteciparem que poderia acontecer uma situação dessa, não ter uma justiça eleitoral. E aí acontece esse tipo de situação. Um sujeito condenado criminalmente e que foi um golpista, e que é um golpista, podendo se eleger presidente dos Estados Unidos, o que vai ser ruim para o mundo inteiro. E sobre o Eduardo Bolsonaro, do Bananinha, ele há pouco fez, enfim, um comentário na internet sobre a condenação do Trump. E ele bateu nos Estados Unidos, falou que os Estados Unidos se rebaixou a uma republiqueta de bananas. Ele escreveu desse jeito, entre aspas. O Zéua se rebaixou, ele não colocou se rebaixaram, mas tudo bem, o país, os Estados Unidos, se rebaixou uma republiqueta de bananas. Foi isso que ele escreveu. O Dudu Bananinha, usando banana para se referir aos Estados Unidos. Ou seja, mais uma ironia. E tá na seara dele.
França Teixeira. Ari, eu observo com muita preocupação esse cenário nos Estados Unidos. Eu não sou tão otimista que isso terá reflexos numa perda de popularidade do Donald Trump, porque, assim como no Brasil, ele tem utilizado aquele discurso de perseguido da polícia, da política, de perseguido do sistema judiciário. Ele adota o mesmo modus operandi que Jair Bolsonaro e outras lideranças da extrema-direita adotam. E o Donald Trump, ele é aquele político populista. Muito se fala do populismo na América Latina, mas eu vejo no Donald Trump e nos seus fanáticos, seus apoiadores radicais, eles cultuam ele como se fosse o salvador da pátria, o salvador dos Estados Unidos. Então, eu só acredito que terá realmente um reflexo nas eleições deste ano com o passar do tempo, porque é tudo ainda muito recente, tudo ainda muito novo, e os apoiadores do Donald Trump, eles parecem ali cegos para o que acontece. Acreditam que ele foi perseguido, que essa condenação foi injusta, então a aposta é que os republicanos moderados não votem nele, votem no Biden, mas outro reflexo que eu vejo dessa decisão da justiça, da condenação dele, é que essa polarização na eleição estadunidense ficará ainda mais evidente. É uma polarização que já vem da história, republicanos versus democratas, tem ali aqueles candidatos avulsos que sempre aparecem, mas, diante desse cenário, eu acredito que a tendência é que seja uma eleição ainda mais polarizada e que aquele candidato ou candidata que sempre aparece como uma terceira via tenha menos votos do que nas eleições anteriores. É aguardar, é esperar para ver. E olha, Apoliana, o Guga falou uma coisa interessante. Ele disse, olha, ele é um baluarte dos extremistas ao redor do mundo. Então, eles tendo ali aquele presidente que é um símbolo, é o Viktor Orbán, do Duterte, do Bolsonaro, de todos eles, é um reforço nas suas tentativas de permanecer ou voltar ao poder. Isso, Ari. E a gente está vendo desde ontem, no final do julgamento, apesar daquela voz mais contida, naquele primeiro pronunciamento que ele fez na saída do tribunal, já para essa coletiva que a Socorro Sampaio trouxe para a gente já no final da manhã, a gente viu esse rompante autoritário que é o perfil do Donald Trump. E isso legitima esses outros líderes, como você está colocando. Eu acho que essa sentença, obviamente, traz um impacto para a campanha, principalmente diante de uma possibilidade de condenação, mesmo que seja para a prestação de serviços comunitários. Isso afeta a campanha, mas a gente não tem nenhuma possibilidade de mudança do candidato que vai, já que essa condenação vai sair, a sentença lá em julho, a poucos dias da convenção que oficializará Trump como candidato dos republicanos. E ele tem o controle do partido, ele tem o controle, por exemplo, na Suprema Corte, então uma reversão ainda é possível, quem sabe, dessa situação mais caótica, mais crítica para o Donald Trump, já que os outros processos dificilmente vão ser julgados antes do processo eleitoral ali em novembro, e isso dá eco para esse autoritarismo que está na crescente ao redor do mundo. Eu acredito que o que pode acontecer na prática com relação ao eleitorado talvez seja uma motivação maior dos eleitores de Joe Biden ir às urnas, porque a eleição nos Estados Unidos, a votação não é obrigatória, assim como no Brasil. Então, isso pode levar mais eleitores de Joe Biden às urnas nessa tentativa de evitar que um condenado seja que, na verdade, ele assuma, né, a presidência da República, porque na primeira vez ele não estava nessa condição. Então, acho que talvez seja essa a grande motivação e o resultado prático, já que pelas pesquisas que a gente tem visto até agora, pouco menos de um terço ali da população nos Estados Unidos acredita que, efetivamente, esse resultado de ontem possa mudar o resultado do pleito em novembro. E agora nós vamos para a segunda e última manchete da Socorro Sampaio, que é um assunto igualmente preocupante. Na tela, onda de ataques. Vários feridos em esfaqueamento durante um evento da extrema-direita na Alemanha. Socorro.
Pois é, eu estava fazendo assim rapidinho um parêntese, Ari, porque a produção me informou aqui que esse vídeo que a gente mostrou das pessoas comemorando em Nova York seria fake. Então eu vou verificar e falo